Em 29 de outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air decola de Jakarta. 600 segundos depois, um som ecoa na cabine. É o alerta de vibração do manche, um aviso violento de que o avião está prestes a estolar, mas o avião não estava estolando. Os pilotos estavam lutando contra um fantasma na máquina, um sistema que eles nem sabiam que existia, que empurrava o nariz do avião para baixo repetidamente em direção ao mar. 189 pessoas morreram, menos de 5 meses depois. O voo 302 da Ethiopian Airlines. Mesmo avião, mesmo alarme, mesmo mergulho mortal. 157 vidas perdidas. Como a Boeing, a empresa que construiu a Rainha dos Céus, o 747, e que por décadas foi o padrão ouro em segurança, se tornou a arquiteta de um dos maiores escândalos da história da aviação, a resposta não é um simples erro de engenharia. É a história de uma doença corporativa, de uma cultura envenenada pela ganância, que custou 346 vidas e mais de 60 bilhões de dólares. E essa história começou muito antes do primeiro avião cair. Para entender a queda, primeiro precisamos entender a glória. Por mais de 80 anos, a Boeing foi governada por engenheiros. O lema não era sobre o preço das ações, era sobre construir os melhores e mais seguros aviões do mundo. Em seus corredores em Seattle, a qualidade era uma religião. Esta era a empresa que apostou tudo no 747, um avião tão grande e ambicioso que quase a levou à falência, mas que acabou por revolucionar as viagens aéreas para sempre. O poder não estava com os executivos de terno, mas com os engenheiros de prancheta, pessoas que entendiam de física, aerodinâmica e metal. A segurança não era uma métrica a ser otimizada para o lucro, era o próprio produto. Mas no final do século XX, um novo evangelho começou a ser pregado em toda a América corporativa, o evangelho do valor para o acionista. E para a Boeing, o profeta dessa nova religião estava prestes a entrar pela porta da frente. O ano era 1997. A Boeing, gigante da aviação, adquire sua rival em dificuldades, a McDonnell Douglas. No papel, era uma aquisição. Na realidade, foi uma aquisição reversa. A cultura da McDonnell Douglas, conhecida por seu foco implacável em cortar custos e agradar Wall Street, começou a consumir a Boeing de dentro para fora. O novo CEO, Harry Stonecipher, veio da McDonnell Douglas, e ele não era um engenheiro. Ele era um homem de negócios, e sua missão era clara: fazer o preço das ações da Boeing subir a qualquer custo. Uma de suas primeiras e mais simbólicas decisões foi mover a sede da empresa de seu centro de engenharia, em Seattle, para Chicago, a centenas de quilômetros de distância. A mensagem era clara: os executivos que tomavam as decisões financeiras não precisavam mais ouvir o barulho do chão de fábrica. A alma da Boeing estava sendo leiloada. A mudança para Chicago foi mais do que geográfica, foi uma mudança sísmica na filosofia da empresa. Os engenheiros que antes podiam bater na porta dos executivos para alertar sobre problemas de segurança, agora estavam isolados. As decisões passaram a ser tomadas com base em planilhas, não em princípios de engenharia. A qualidade, antes uma obsessão, tornou-se um item de custo a ser minimizado. Fornecedores foram pressionados, a produção acelerada, e os experientes engenheiros, caros para a folha de pagamento, foram incentivados a se aposentar, sendo substituídos por mão de obra mais barata e menos experiente. A Boeing parou de se ver como uma empresa de engenharia que precisava lucrar e passou a se ver como uma instituição financeira que, por acaso, construía aviões. Essa nova identidade seria testada de forma brutal por sua maior rival, do outro lado do Atlântico. Enquanto a Boeing se concentrava em recompras de ações e dividendos, a europeia Airbus estava focada em inovação. No início dos anos 2000, a Airbus lançou um desafio direto ao monopólio da Boeing no mercado de aviões de corredor único, com a família A320. As companhias aéreas adoraram. E em 2010, a Airbus deu o golpe de mestre. Anunciou o A320neo, uma versão do seu popular avião com motores novos, maiores e muito mais eficientes em termos de combustível. As encomendas dispararam. A American Airlines, uma cliente leal da Boeing por décadas, fez um pedido gigantesco para a Airbus. O pânico se instalou em Chicago. A Boeing estava perdendo sua coroa e precisava de uma resposta. E precisava dela, rápido e barato. A pressão de Wall Street era imensa. Eles não podiam se dar ao luxo de gastar uma década e dezenas de bilhões de dólares desenvolvendo um avião totalmente novo. A decisão que tomaram naquele momento plantou a semente da catástrofe. A solução parecia elegantemente simples e terrivelmente perigosa. Em vez de construir um avião novo, eles iriam remendar um antigo.
Pegariam seu cavalo de batalha, o 737, um design que datava dos anos 60, e simplesmente colocariam motores novos e maiores nele. No papel, isso economizaria bilhões em custos de desenvolvimento e, crucialmente, evitaria a necessidade de um caro e demorado novo treinamento de simulador para os pilotos. O novo avião foi batizado de 737 MAX. Para as companhias aéreas, era uma proposta irrecusável. Para os engenheiros da Boeing, era o início de um pesadelo. Eles logo descobriram que a solução simples de colocar motores maiores em uma fuselagem antiga era, na verdade, uma impossibilidade aerodinâmica. Os novos motores simplesmente não cabiam sob as asas baixas do 737. O problema era fundamental. Os motores LEAP maiores e mais eficientes eram a única resposta da Boeing para o A320neo. Mas o design do 737, com seu trem de pouso curto, não tinha espaço. Os engenheiros então tiveram que mover os motores para frente e para cima na asa. Essa mudança, que pode parecer pequena, alterou drasticamente o centro de gravidade e a aerodinâmica do avião. O novo 737 MAX agora tinha uma tendência perigosa. Em certos ângulos de ataque, seu nariz se levantava sozinho, aumentando o risco de um stall, uma condição em que as asas perdem a sustentação e o avião simplesmente cai do céu. A Boeing havia criado um avião inerentemente instável. Em uma era anterior, um problema de design tão fundamental teria enviado os engenheiros de volta à prancheta. Mas na nova Boeing, governada por finanças, a solução não seria física, seria digital. Em vez de um redesenho caro do hardware, os executivos optaram por um remendo de software barato. Eles criaram um programa chamado MCAS, ou Sistema de Aumento de Características de Manobra. Sua única função era empurrar o nariz do avião para baixo, automaticamente se detectasse que o ângulo de ataque estava muito alto, neutralizando a nova falha de design. Essencialmente, era um piloto automático secreto, lutando contra a própria aerodinâmica do avião. E aqui, a Boeing tomou a decisão mais fatal de todas. Para garantir que o MAX fosse classificado como uma simples atualização do 737, evitando a necessidade de treinamento em simulador para os pilotos, eles decidiram esconder a existência do MCAS. A referência ao sistema foi removida dos manuais de voo. Os pilotos que iriam voar o avião não tinham ideia de que um software poderoso poderia assumir o controle de seus comandos. Como um sistema tão perigoso e secreto foi aprovado pela agência que deveria garantir a segurança aérea? A resposta está em um fenômeno conhecido como captura regulatória. A Administração Federal de Aviação, a FAA, estava com falta de pessoal e orçamento. Ao longo dos anos, ela delegou cada vez mais suas responsabilidades de certificação de segurança para a própria Boeing. Engenheiros da Boeing, pagos pela Boeing, eram encarregados de certificar o trabalho de seus colegas da Boeing para a FAA. A raposa não estava apenas guardando o galinheiro, ela o havia projetado e construído. A análise de segurança do MCAS feita pela própria Boeing minimizou catastroficamente seu poder, descrevendo sua falha como perigosa, mas não catastrófica. Com base nessa análise falha, eles decidiram que o sistema poderia depender de um único sensor, sem redundância. Uma única peça de hardware defeituosa poderia, agora, derrubar um avião. Essa cadeia de decisões desastrosas, motivadas por lucro e conveniência, finalmente encontrou a realidade, a 10 mil pés acima do mar de Java. No voo 610 da Lion Air, um único sensor de ângulo de ataque defeituoso começou a enviar dados incorretos para o computador de voo. Ele dizia ao sistema que o avião estava estolando, quando na verdade estava subindo normalmente. O MCAS, o software secreto, ativou-se. Ele empurrou o nariz do avião para baixo. Os pilotos confusos puxaram o manche para cima, lutando contra o comando, mas eles não sabiam contra o que estavam lutando. O MCAS esperou alguns segundos e ativou-se novamente, e de novo, e de novo. Por 11 minutos, os pilotos travaram uma batalha aterrorizante contra seu próprio avião, sem entender por que ele estava tentando matá-los. No final, o software venceu. O avião mergulhou no oceano a mais de 700 km por hora. A resposta inicial da Boeing à queda do Lion Air foi uma aula magistral em desvio de responsabilidade corporativa. Em público, eles expressaram condolências. Nos bastidores, eles passaram para o modo de controle de danos. A narrativa inicial, sutilmente empurrada pela empresa, foi a de erro do piloto. Eles sugeriram que os pilotos indonésios não tinham o treinamento adequado para lidar com a situação. Eles emitiram um boletim para as companhias aéreas, mencionando o procedimento a ser seguido em caso de uma ativação errônea do estabilizador, mas ainda assim não mencionaram o nome MCAS nem explicaram o que o sistema realmente fazia. Para Wall Street e para o público, a mensagem era clara: o avião é seguro. Foi um incidente isolado. O preço das ações da Boeing, após uma breve queda, recuperou-se. A máquina de lucros precisava continuar girando. A empresa estava efetivamente apostando que um raio não cairia duas vezes no mesmo lugar. Em 10 de março de 2019, em Addis Abeba, Etiópia, o raio caiu.
O voo 302 da Ethiopian Airlines decolou. Quase imediatamente, o mesmo sensor defeituoso falhou. O mesmo alarme de vibração do manche soou na cabine. E o mesmo software fantasma, o MCAS, começou a empurrar o nariz do avião para baixo. A tripulação etíope, ciente do acidente da Lion Air, até tentou seguir o procedimento de emergência que a Boeing havia divulgado. Eles desligaram os motores que controlavam o estabilizador, mas devido à imensa força aerodinâmica no estabilizador, eles não conseguiram mais movê-lo manualmente. Eles estavam presos em um mergulho mortal. 6 minutos após a decolagem, o segundo 737 MAX caiu, matando todos a bordo. Desta vez, o mundo não pôde mais desviar o olhar. A mentira da Boeing havia sido exposta da maneira mais brutal possível. A queda do voo 302 desencadeou uma crise global sem precedentes. A China foi o primeiro país a aterrar toda a sua frota de 737 MAX. A Europa e o resto do mundo seguiram rapidamente. Por último, e de forma relutante, a FAA nos Estados Unidos também ordenou o aterramento. A imagem da Boeing como um pilar de segurança e qualidade foi destruída. A investigação que se seguiu revelou a verdade sombria. A cultura de cortar custos, a ocultação deliberada de informações críticas dos pilotos e a relação incestuosa com os reguladores. O escândalo do 737 MAX não foi um acidente. Foi o resultado inevitável de 20 anos de decisões que priorizaram o lucro acima da segurança. A empresa que antes inspirava confiança, agora inspirava medo, e o preço a pagar estava apenas começando a ser calculado. O impacto financeiro foi astronômico. O aterramento do 737 MAX, que durou 20 meses, foi o mais longo da história da aviação comercial. A Boeing perdeu mais de 242 bilhões de dólares em valor de mercado no auge da crise. As companhias aéreas cancelaram centenas de pedidos. A empresa foi forçada a pagar bilhões em compensação às famílias das vítimas e às companhias aéreas. Acordos judiciais e multas do Departamento de Justiça somaram mais bilhões. A produção foi interrompida, e milhares de aviões novos ficaram estacionados em pátios, tornando-se símbolos da arrogância e do fracasso da empresa. Mas o custo mais profundo não podia ser medido em dólares. Foi a perda de algo que leva décadas para construir e apenas alguns momentos para destruir: a confiança. Com as investigações, vieram as revelações. Vozes que haviam sido silenciadas por anos finalmente começaram a ser ouvidas. Denunciantes, engenheiros e ex-funcionários da Boeing apresentaram histórias arrepiantes de uma cultura de intimidação, onde levantar preocupações sobre segurança era um suicídio profissional. E-mails internos vieram à tona, revelando um desprezo chocante por parte dos funcionários da Boeing em relação à FAA, às companhias aéreas e aos próprios pilotos. Em uma mensagem, um funcionário descreveu o 737 MAX como um avião projetado por palhaços, que por sua vez são supervisionados por macacos. Outro se gabou de ter enganado os reguladores para obter a aprovação do sistema, sem a necessidade de treinamento em simulador. A podridão não estava em apenas uma parte da empresa, ela era sistêmica. O então CEO, Dennis Muilenburg, foi forçado a renunciar, levando consigo um pacote de indenização de mais de 60 milhões de dólares. A Boeing prometeu reformas, uma nova era de transparência e um compromisso renovado com a engenharia e a segurança. O software MCAS foi redesenhado e novos requisitos de treinamento de pilotos foram implementados. No final de 2020, após quase 2 anos no chão, o 737 MAX foi recertificado para voar. A empresa começou o longo e doloroso processo de reconstruir sua reputação. Mas a questão que pairava no ar era se a doença cultural que levou ao desastre havia sido realmente curada, ou se apenas os sintomas haviam sido tratados. A resposta viria alguns anos depois, de uma forma explosiva. Em 5 de janeiro de 2024, um voo da Alaska Airlines, um 737 MAX novinho em folha, estava subindo para sua altitude de cruzeiro quando um painel da fuselagem, conhecido como tampa de porta, simplesmente explodiu para fora do avião. O resultado foi uma descompressão explosiva, deixando um buraco do tamanho de uma geladeira na lateral da aeronave. Por um milagre, ninguém foi sugado para fora e o avião conseguiu retornar em segurança. A investigação revelou uma falha de fabricação chocantemente simples. 4 parafusos essenciais, que deveriam prender a tampa no lugar, nunca foram instalados na fábrica da Boeing. O incidente provou que os problemas da Boeing não se limitavam a um software defeituoso. A podridão na cultura de produção e controle de qualidade ainda estava lá. A doença não havia sido curada. O incidente da Alaska Airlines abriu uma nova caixa de Pandora. Investigações subsequentes revelaram um declínio sistêmico nos padrões de fabricação da Boeing e de seus fornecedores, como a Spirit AeroSystems. Relatórios da FAA encontraram dezenas de problemas de controle de qualidade, desde ferramentas deixadas dentro das asas de aviões até furos feitos de forma incorreta nas fuselagens.
Os próprios funcionários da companhia aérea começaram a encontrar problemas como parafusos soltos em vários outros aviões 737 MAX. A imagem que emergiu foi a de uma empresa que havia terceirizado tanto de sua produção e pressionado tanto por velocidade que perdeu o controle sobre a qualidade fundamental de seu próprio produto. A obsessão por eficiência e redução de custos, iniciada com a fusão com a McDonnell Douglas, havia finalmente corroído a própria base da empresa, sua capacidade de construir um avião corretamente. Essa crise contínua tem implicações geopolíticas e econômicas gigantescas. A Boeing não é uma empresa qualquer. É um pilar da base industrial de defesa dos Estados Unidos, um dos maiores exportadores do país, e metade de um duopólio global no mercado de grandes aviões comerciais. Seu enfraquecimento é um presente para a Airbus, que agora desfruta de uma vantagem competitiva esmagadora e uma carteira de pedidos recorde que se estende pela próxima década. Isso cria um desequilíbrio perigoso no mercado. Com menos concorrência, preços potencialmente mais altos para as companhias aéreas e, consequentemente, para os passageiros. Além disso, a ascensão de novos concorrentes, como a chinesa Comac, ameaça corroer ainda mais o domínio ocidental na aviação, um setor de imensa importância estratégica. O dilema para o governo dos Estados Unidos é profundo. A Boeing é considerada grande demais para falir. Sua sobrevivência é uma questão de segurança nacional e de orgulho industrial. No entanto, resgates ou protecionismo excessivo podem simplesmente permitir que a cultura disfuncional da empresa continue a apodrecer, sem o incentivo para uma reforma real. A empresa está presa em um ciclo vicioso. A pressão para aumentar a produção e competir com a Airbus entra em conflito direto com a necessidade urgente de desacelerar e consertar seus problemas fundamentais de qualidade e segurança. Cada novo incidente, cada novo relatório negativo aprofunda o buraco, tornando a recuperação ainda mais difícil e cara. Não há um caminho fácil para sair desta crise. Hoje, a Boeing está em uma encruzilhada. A empresa enfrenta investigações criminais, escrutínio intenso da FAA, e uma desconfiança profunda do público e de seus próprios clientes. As companhias aéreas estão publicamente criticando a qualidade da produção e diversificando seus pedidos para a Airbus sempre que possível. A recuperação exigirá mais do que apenas consertar processos de fabricação. Exigirá uma revolução cultural. Exigirá o retorno do poder aos engenheiros, uma redefinição do propósito da empresa, para além do preço das ações, e uma liderança disposta a sacrificar os lucros de curto prazo pela sustentabilidade e segurança de longo prazo. A questão não é se a Boeing pode sobreviver, mas se a Boeing que conhecíamos, o símbolo de excelência em engenharia, pode um dia renascer. A tragédia da Boeing é, em última análise, uma parábola para a nossa era. É a história do que acontece quando o valor financeiro se desvincula do valor real, quando uma empresa esquece o que a tornou grande em primeiro lugar. A Boeing não construía ações, ela construía máquinas voadoras incríveis. No momento em que essa verdade foi invertida, a contagem regressiva para o desastre começou. As 346 vítimas dos voos da Lion Air e da Ethiopian Airlines não morreram por causa de uma única falha técnica. Elas morreram por causa de uma série de decisões tomadas em planilhas, em relatórios anuais e em salas de reunião, por pessoas que estavam mais preocupadas com o próximo trimestre financeiro do que com a próxima geração de aviões. E essa é a lição mais aterrorizante de todas. Então, por que essa história é tão importante? Porque o caso da Boeing é um microcosmo de uma tendência mais ampla no capitalismo moderno, a priorização da financiarização sobre a produção, do valor para o acionista sobre o valor para a sociedade. É um alerta de que, quando a cultura de uma empresa é corrompida pela ganância, as consequências podem ser letais. A Boeing pode, eventualmente, consertar seus problemas de produção. É grande demais, estratégica demais para desaparecer, mas reconquistar a confiança, a alma da sua marca, será a tarefa de uma geração. O futuro da Boeing não depende de seus engenheiros consertarem o hardware, mas de sua liderança consertar a cultura. Mas a pergunta que fica para todos nós é: você ainda confiaria em voar em um Boeing? E qual outra empresa, na sua opinião, sacrificou sua alma em nome do lucro? Deixe sua opinião nos comentários.